Você é aluno do 5º ano, estou com você para mais uma aula de ciências e hoje, o assunto de hoje, nós vamos falar sobre as propriedades dos materiais. Vamos dar continuidade à nossa aula anterior. Espero que com a aula de hoje você possa identificar a condutibilidade elétrica como uma propriedade física da matéria, reconhecer alguns equipamentos que necessitam de energia elétrica para o seu funcionamento, reconhecer alguns materiais que podem ser bons e maus condutores de eletricidade e conhecer a transformação da energia elétrica em energia térmica. Então, na aula anterior, nós falamos sobre as propriedades dos materiais. Já abordamos aqui a aula sobre a densidade, falamos aqui por que alguns objetos flutuam, por que alguns afundam, que está relacionado com a densidade do material. Falamos aqui da condutibilidade térmica. Hoje, nós vamos falar da condutibilidade elétrica. Mas a gente vai retomar a aula anterior com um experimento. E na próxima aula nós iremos falar sobre força magnética e sobre a dureza. Então, fechando aí as propriedades dos materiais. Mas vamos lá. Hoje eu quero retomar com você a nossa aula anterior, que nós falamos sobre a condutibilidade térmica. Eu lembro que nós fizemos demonstrações aqui sobre a condutibilidade térmica e hoje eu quero relembrar com você que é essa propriedade aí, que a gente chama de condutibilidade térmica, é a propriedade do material que está relacionada à transmissão de calor. Você lembra que nós falamos aqui da madeira, falamos de alguns plásticos, do isopor, que são materiais que não conduzem calor, que não deixam passar o calor, mas falamos aqui também sobre os metais, que são bons condutores de calor. Então, é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje e é o assunto também da nossa aula. Então, vamos lá. De acordo com o que você já aprendeu, você aprendeu o seguinte, que a condutibilidade térmica, os materiais podem ser tanto bons e tanto maus condutores de calor. Quais que são os materiais bons condutores de calor? São aqueles que, quando aquecidos, eles podem tanto aquecer ou resfriar com facilidade, pois neles a energia térmica flui rapidamente. É o que nós falamos daquela panela de alumínio, daquela panela de ferro que a sua mãe faz comida na sua casa. Então, esses materiais são bons condutores. Eles aquecem com facilidade, mas também têm a capacidade de resfriar também o alimento com facilidade. Nós falamos aqui também dos materiais mal condutor de calor, que são aqueles cuja energia térmica passa lentamente. Vamos imaginar aí aquele alimento que a sua mãe guarda na vasilha de isopor. Ela faz um alimento, aquece, está quentinho e ela mantém no isopor para quê? Para que a energia do alimento não saia. Então, aquele isopor, ele funciona como isolante térmico, impedindo a perda de calor do alimento para fora. Então, nós vamos aqui hoje aprender sobre essa condução térmica. Quais os objetos, vamos comprovar aqui na nossa aula, quais os objetos bons e maus condutores de calor. Então, para isso, você vai utilizar aí água quente, colher de plástico, colher de madeira, de metal. Então, vamos lá que eu vou fazer a demonstração com você. Vamos lá. Hoje, a gente trouxe a colher de pau, que eu falei para você, como é que ela não conduz calor com facilidade. Alguns plásticos também não. E a do metal, que é um bom condutor de calor. Para isso, nós vamos utilizar aí uma cuba de vidro e vamos colocar água quente, mas a primeira coisa que a gente vai fazer, você pode fazer aí na sua casa esse experimento. Você utiliza a própria massinha de modelar para colar a colher na vasilha de vidro. Então, vamos lá. Então, vamos colar as colheres e vamos ver aí como é que acontece. E vamos colocar água quente. Você vai precisar de água quente para fazer esse experimento aí na sua casa. É um pé de sua mãe para esquentar a água para você.
E é simples, você utiliza aí uma colher de plástico e também pode utilizar tanto a colher de plástico, colher de pau e a colher de metal. E vamos ver qual desses que vão conduzir com mais facilidade ou com maior dificuldade o calor. Vamos lá. E é necessário também, depois aí está o experimento já prontinho aí nas lâminas, você vai colocar também a manteiga e pregar para colar o botãozinho aqui na própria colher, tanto na de madeira, tanto na de plástico e como também na de metal. Então vamos utilizar aí a manteiga. É necessário a gente colar aí esse botãozinho, né? Trouxe aqui, você pode utilizar qualquer botão aí na sua casa, certo? Então vamos lá, colar o botão aqui e vou virar o nosso experimento para você ver antes de colocar a água, porque aí fica mais fácil para você perceber. Então, vou virar a vasilha para você acompanhar. Esse experimento, ele demora um pouquinho, né? Porque tem que aquecer a água quente. Ela está numa determinada temperatura. E a gente vai colocar essa água quente aqui na vasilha de vidro e vamos ver o que vai acontecer com o passar do tempo. Então, a gente vai conversando, vamos deixando o experimento acontecer e a gente vai ficar de olho aqui, que ele não demora muito tempo, mas você vai precisar você pega aí a massa de modelar, como eu fiz, né? A colher de plástico, de madeira, de metal, uma travessa de vidro, vai colar os botões, como eu fiz, e com cuidado encha a travessa com água quente e observe e anote o que está acontecendo. Então, você pode fazer esse experimento aí na sua casa. Em alguns minutos, nós vamos perceber qual desses botões vão deslizar, da colher, porque nós colocamos a manteiga, vai aquecer. Vamos ver qual dessas colheres aqui que o calor vai receber o calor primeiro e fazer com que o botão desloque de cima para baixo. Então, vamos perceber aqui o que vai acontecer. Então, já estou percebendo aqui, você percebe? Aqui já dá dando para perceber alguma coisa. O botão da colher de metal, ele começa, a manteiga vai amolecendo e o botãozinho vai descendo à medida que a colher vai esquentando. Isso pode acontecer na colher de madeira e de plástico, porém vai demorar mais tempo. Então, esse experimento demonstra para nós que o metal, ele é um bom condutor de calor. Ele recebe o calor com maior facilidade. Então, vai acontecer, à medida que for esquentando, que a colher for recebendo o calor, ela vai esquentando e também o botão ele vai descendo. Coisa que você percebe que nessa colher de madeira e nessa colher de plástico, os botões ainda estão intactos. Do mesmo local que eu coloquei, ele está. O botãozinho aqui, ele já está deslocando. Então, à medida que vai passando aí, que a colher for recebendo o calor, ele vai deslocando com maior facilidade. Se essa cuba de vidro tivesse mais cheia, ia passar com maior facilidade. Então, na hora que você for fazer esse experimento aí na sua casa, você tenta encher o máximo a vasilha com água. E quente, muito quente. Enquanto isso, a gente vai conversando e a gente volta aqui no experimento, tá bom? Então, vamos lá. Então, esperamos, né, que o metal, como ele é um bom condutor de calor, ele vai deslocar esse botão, porque a colher de metal, ela recebe com maior facilidade o calor, em relação ao plástico e em relação à colher de madeira. Mas vamos conversando e a gente volta para o experimento para você ver o que vai acontecer, porque ele demora um pouquinho. Então, em nosso cotidiano, nós podemos observar que panelas são feitas de que material? Geralmente, né, são de metais, pois sua finalidade é aquecer os alimentos rapidamente.
Já as colheres são feitas, em sua maioria, de madeira ou plástico para evitar queimaduras em que as utilizam. Você lembra que eu falei para você que utiliza muito a colher de pau porque ela demora mais a esquentar. Então, a sua mãe sabe falar com você sobre isso. Dificilmente ela vai ficar mexendo uma panela por muito tempo, com a colher de metal, porque vai esquentar com maior rapidez. Mas as de madeira, ela demora, ela esquenta, porém, mais lentamente, como também alguns plásticos. Vamos retomar aqui de novo o experimento. Você já está percebendo que já está descendo bastante, ó, já desceu. E à medida que for passando, vai descendo até descer tudo. Então, ó o tanto que já saiu. Então, a tendência é deslocar esse botãozinho aí pela passagem de calor. Mas ainda, quero conversar com você também sobre a condutibilidade elétrica. Falamos da condutibilidade térmica, que é a capacidade, né, que é a propriedade que o corpo recebe calor, transmissão de calor, propagação do calor. Mas por que não também falarmos da condutibilidade elétrica? Então, a condutibilidade elétrica é uma propriedade que caracteriza a facilidade que os materiais possuem de transportar cargas elétricas. Então, quanto maior o número de elétrons livres em um material, maior a sua capacidade de transportar eletricidade. Você já parou para pensar aí na sua casa? Quanto de objetos, de equipamentos, de eletrodomésticos que você utiliza aí na sua casa? E como que essa energia chega até esses equipamentos? Então, existe aí a condutibilidade elétrica. Tem materiais que são bons condutores de eletricidade e outros são maus condutores, que é o que a gente vai abordar aqui hoje. Então, quando um determinado material ele conduz eletricidade com facilidade, nós vamos dizer que ele é denominado um bom condutor de eletricidade. Caso ele não conduza eletricidade, ele é chamado de isolante térmico, um corpo que é um mau condutor de eletricidade. Nós aí temos aparelhos eletrodomésticos, como geladeira, lavadora de roupa, forno de micro-ondas, ferro elétrico, que precisam de energia elétrica para funcionar. Então, muitas vezes, essa energia elétrica ela é transformada em energia térmica. Quando você coloca o ferro elétrico para aquecer, para passar a sua roupa, é uma energia elétrica que está transformando em energia térmica, aquecendo o ferro elétrico para você passar a roupa. Assim, são os equipamentos que nós utilizamos na nossa casa, no seu dia a dia. Então, todos precisam de energia elétrica para funcionar. A energia elétrica, nós já falamos aqui como é que ela é produzida, em aulas bem anteriores. E a energia produzida, ela é produzida em usinas, ela é transportada até o local, né, que é utilizado aí os fios de cobre, né, com cabos elétricos que são feitos de metal, cobre ou alumínio, que devem ser envolvidos por um plástico, uma borracha. Por quê? Porque o plástico e a borracha, eles funcionam como isolante térmico. Então, se você quer proteger, geralmente os fios são todos encapados, ele tem aquela capa plástica, ele é um metal, mas ele é envolvido por uma capa plástica que funciona aí como isolante térmico, impede que você tome choque quando você encoste em um fio. Então, isso evita choques elétricos e circuitos elétricos aí na sua casa. A energia elétrica ela é importante e a gente tem que ter muitos cuidados com a energia elétrica, em vários cuidados que nós também vamos abordar aqui na aula seguinte. Então, vamos comprovar aí a condutibilidade elétrica. Vamos lá. Para comprovar a condutibilidade elétrica, eu trouxe para você também um experimento. Vamos aqui mostrar uma lâmpada, como é que vamos verificar se uma lâmpada acende ou não. O fio em contato com a madeira, com o plástico, com sal de cozinha, com água com açúcar, com água com vinagre, com a água pura, com água com sal. Vamos lá? Vamos aqui. Então, se eu experimentar, vamos colocar aqui o fio, vamos colocar água com vinagre.
Água com vinagre. Vamos colocar água com açúcar. Água com açúcar e água com sal. Então, vamos colocar aqui. Esse aqui vai ser com sal, tá? Vamos gravar aí, tá? Porque nós vamos ver onde vai ter maior condutibilidade elétrica. E aqui vai ser a água com açúcar. Então, vamos retomar aqui, vamos revisar aqui o que diz aqui. O primeiro copo é água com açúcar. O segundo copo, água com sal. E o terceiro copo, água com vinagre. Então, vamos tentar aqui. Aqui nós temos aqui uma lâmpada. Fizemos esse experimento, eu já não aconselho você fazer na sua casa, principalmente sozinho. Então, para você fazer esse experimento, tem que estar com seu pai, com a sua mãe. Não é aconselhável você fazer esse experimento sozinho. Então, eu quero colocar com você aqui esses fios na água com vinagre. Será que a lâmpada vai acender? Acendeu, né? Ó, para você ver aí a lâmpada acendendo na água com vinagre. Vamos entender por que ela acendeu aqui na água com vinagre. Vamos colocar aqui na água com açúcar. Vamos colocar na água com açúcar. Será que vai acender ou não? Vamos ver? Gente, mas... E aqui, água com sal. Vamos colocar no sal puro para ver se acende. Aqui está o sal puro, vamos tentar colocar no sal puro. Para ver se vai acender ou não. Não acendeu. E se colocarmos na madeira? Vamos verificar se acende na madeira? Vamos utilizar aqui o mesmo colher que a gente utilizou no experimento anterior. Vou encostar, vou tirar aqui. Vamos colocar aqui, ó. Não acendeu, tá vendo? Então, a água com sal, né? Acendeu. A água com vinagre também. Vamos testar no plástico. Ó, ainda nossa água aqui, você percebe que ainda o botãozinho não desceu, mas é porque demora um pouco. Você vai fazer aí na sua casa e vai verificar que vai ser mais rápido pela quantidade de água. Então, vamos colocar aqui no plástico para verificar aqui se vai conseguir acender no plástico. Também não, né? Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Então, nós vamos mostrar. Então, esse experimento não faça na sua casa sozinho, porque exige aí materiais, né? E que só com seu pai e sua mãe que você deve fazer esse experimento. Vamos aí, cuidado ao realizar essa atividade, utilize fontes baixas de tensão, como pilhas, baterias, para evitar choque elétrico e não toque nos fios se estiverem desencapados. Então, o que aconteceu com a lâmpada ao entrar em contato com a solução aquosa de vinagre? Então, a lâmpada acendeu, porque o ácido acético, que é o vinagre, ele é o bom condutor, os íons passam a corrente elétrica positiva e negativa, com a água e o sal também da mesma forma, com as demais substâncias, nem todas, né? Na madeira, no plástico não passou e nem no sal puro. Então, você concluiu com esse experimento que existem materiais bons condutores de eletricidade e outros não. Pretendo, na próxima aula, a gente retomar com esse experimento para a gente explicar mais detalhes ainda sobre o experimento, porque o tempo está vencendo e não vai dar tempo da gente discutir mais sobre o assunto. Mas na próxima aula a gente vai retomar esse experimento e ainda mais nós ainda vamos falar de força magnética, magnetismo. Então, existem materiais nos quais a eletricidade passa facilmente. Entre eles destacam-se os metais como cobre, ferro e alumínio. E existem materiais que são bons condutores de eletricidade. Então, os materiais condutores de eletricidade, em outros materiais como a borracha, plástico, couro, cerâmica, a passagem da eletricidade é muito mais difícil. E nós comprovamos isso aqui no experimento.
Por isso, são conhecidos como materiais maus condutores de eletricidade. Vou deixar aqui algumas atividades para você sobre a aula de hoje e retomo esse experimento na próxima aula. Te aguardo e até a próxima, e não perca a nossa próxima aula. Porque na próxima aula a gente vai trabalhar sobre condutividade elétrica e força magnética. Não perca. Até breve.